Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu estou passando onde quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura que Deus, Ele não quer perder ninguém. Independente, senhoras e senhores que me ouvem, de que alguém seja, o plano de Deus é salvá-la a tudo e a todos. Agora, para que haja salvação na vida de tudo e todos, como a Escritura vai mencionar aqui, depende da escolha de cada um, porque são nossas escolhas que vai determinar qual será o fim na vida de cada pessoa. Por isso eu queria chamar sua atenção a esta mensagem, Evangelho de João, capítulo 13, versos de número 21. Diz o título, o traidor é indicado. Jesus aqui está fazendo menção, ou referência, de que um dos deles já está lhe traindo. Porque a partir do momento que o coração de alguém não pertence mais a Cristo, só a intenção em trocar ele por outro, isso já significa trair. Era exatamente o que Judas estava fazendo. Estava ouvindo a outros e não o próprio Cristo. Alguém deve estar me ouvindo e dizendo assim: pastor, mas tem que acontecer para a Escritura se cumprir. É verdade, a traição sim, mas Judas perdeu a salvação não. Jesus não veio para que as pessoas se percam, ele veio para salvá-la. O plano de Deus, como falei, queridos, é salvar a tudo e a todos, mas uma escolha errada de Judas em ouvir a outros e não o que Jesus lhes ensinava, fez com que ele se perdesse depois. Como falei, Evangelho de João 13:21 diz assim: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Perceba que o Espírito Santo angustiado, você consegue imaginar? O Espírito de Jesus Cristo angustiado, triste. E qual era o motivo da angústia ou da tristeza que o Espírito Santo sentia? Porque uma coisa é alguém sentir essa angústia, essa tristeza na carne. Outra coisa é alguém sentir essa angústia no Espírito. É porque o próprio Espírito Santo sabia que um dos dele, que estava com ele ali, estava lhe traindo, estava se perdendo, e ele sabia que esse alguém estava perdendo a própria alma, a própria salvação. E alguém vai dizer: e por que Jesus não salvou ele, pastor? Primeiro que Jesus podia salvar, mas como ele nos dá livre-arbítrio, ele não interfere na escolha de ninguém. Como falei, ele não quer que ninguém se perca, mas são nossas escolhas. Por isso deixo aqui um alerta: cuidado com a escolha, queridos. Tem escolha que parece certa, mas é errada. Tem escolha que parece boa, mas é ruim. Tem escolha que parece que está nos levando para o caminho certo, mas no fim coloca tudo a perder. No dia de ontem, senhoras e senhores, eu pregava sobre aquelas 10 virgens de Mateus 25. Aquelas 10 virgens, as 10 aparentemente eram santas, porque as 10 eram virgens, a Escritura faz questão de mencionar. E as 10 estavam no mesmo caminho, mas só 5 entrou para a boda do Cordeiro com Jesus Cristo. 5 ficou do lado de fora. Todas estavam no mesmo caminho, estavam no caminho certo, mas 5 perderam a salvação, conforme a Escritura. Por quê? Embora estavam no mesmo caminho, porque não se prepararam, não aproveitaram a chance que teve. Judas foi a mesma coisa. Judas teve chance, Judas teve oportunidade. E repito, sem querer ser repetitivo, a alma de Judas não fazia parte dos planos de Deus que se perdesse. Só que ele fez uma escolha, mesmo Deus podendo salvá-la. Deus não interferiu na escolha de Judas. Como ele escolheu, Deus deixou que ele seguisse o seu caminho, ouvindo a outros, andando com outros. Quantas pessoas, senhoras e senhores que me ouvem agora, até estar na presença de Deus. Judas estava debaixo da asa de Jesus Cristo, mas estava andando com outros, ouvindo a outros, ignorando o que Jesus tinha ensinado. Judas estava indo com outros e deixando de lado a instrução de Jesus Cristo. Judas estava debaixo da asa de Jesus Cristo, mas trocando o certo pelo errado. Essa era a tristeza do Espírito Santo.
Esse é o motivo do Espírito Santo aqui no verso de número 21, está angustiado. Olhe para mim. Será que você que está me ouvindo agora, tomara que não, espero que não, mas será que o Espírito Santo não está triste com muitas pessoas que estão me ouvindo agora? Não diria todas, mas certamente a maioria, porque tem muitos, eu sei, que está me ouvindo agora, que está deixando se levar pela teoria da conspiração, pelo engano do coração, pela dureza do próprio coração, por outros que está seguindo o contrário à palavra de Deus. Será que não tem muitas pessoas me ouvindo agora que o Espírito Santo está angustiado, triste com você, por sua causa? Porque sabe que tem muita gente que está deixando se levar pela vaidade, pela infidelidade, muitas das vezes pela traição e por tantas outras coisas, política e assim por diante. Será que o Espírito Santo não está triste com muita gente que está me ouvindo agora? Está deixando se levar por tanta coisa, como foi o caso de Judas. Querido, Deus não quer perder ninguém, Ele veio para salvá-lo. No mesmo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê renunciar a tudo, porque crê no amor de Jesus Cristo, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O plano de Deus é salvá-lo, tudo e a todos, independente da posição que ocupa, da classe social, independente do grau de religiosidade de cada um. O plano de Deus é salvá-la. Mas aí eu pergunto para muitas pessoas que estão me ouvindo agora, para onde a sua escolha, você que está me ouvindo agora, para onde a sua escolha está te levando? Volta de Mateus 25. 5 daquelas 10 virgens estavam no caminho certo, mas ficaram do lado de fora. Depois que a porta se fechou, elas começaram a bater na porta e Jesus disse: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Essas 5 estavam no caminho certo, junto com aquelas prudentes, mas não aproveitaram a oportunidade que teve. Tem muita gente me ouvindo agora que está no caminho certo, mas o andar nesse caminho não quer dizer que está salvo, porque vai depender das escolhas que fazemos enquanto percorremos esse caminho, que é o estar na presença de Deus. Cuidado com a escolha. São as escolhas que vai determinar qual vai ser o fim na vida de cada um. Versos de número 22, diz assim: então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Quando ele disse que um dos deles estava a letra I, os discípulos sem saber olhavam um para o outro, porque nenhum dos que estava ali, a não ser o próprio Judas, que já estava contaminado, nenhum ali queria passar por essa dor, por essa amargura, até porque Judas aqui vai pagar com a própria vida. Você que me ouve certamente conhece muito bem a história. É o preço da traição, é o preço do deixar o certo pelo errado, é o preço do ignorar aquilo que com Deus aprendemos, por aquilo que os outros falam, pela fofoca, ignorância, infidelidade, rebeldia e tantas outras coisas. A pessoa que troca o certo, aquilo que Deus nos ensina, por aquilo que é errado, é o preço que vai pagar depois. Porque se alguém que me ouve agora, independente de quem, se está tendo outro tipo de segmento e não a verdade bíblica, significa estar andando com outros, está com Jesus e com outros ao mesmo tempo. E aí no fim pode pagar com a própria vida. Foi o que aconteceu com Judas aqui. Eles ficaram preocupados sem saber. O 23, ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, um alguém íntimo, espiritualmente falando, um alguém próximo, um alguém que tem intimidade espiritual, nada menos para debruçar a cabeça no peito dele. No 24, a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhes: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus Cristo, perguntou-lhes: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Quando João perguntou, ele debruçou a cabeça no peito do próprio Cristo, perguntou:
Jesus falou: aquele a quem eu der um pedaço de pão. Veja o que é o pão. Isso aqui era a última ceia. O pão é a carne do próprio Cristo. Veja que Jesus se empenhou ainda a salvar Judas. Como falei no início, poderia, mas como ele não interfere nas nossas escolhas, que é o livre-arbítrio, ele não impediu de Judas seguir o seu caminho. Mas quando Jesus deu pão para Judas, é como se dissesse: o que você está fazendo? Quando Jesus deu pão a Judas, estava dizendo assim: Judas, não vai com eles. Quando Jesus deu o pão a Judas, ele na última ceia, o pão molhado no sangue do Cordeiro, estava dizendo: Judas, ainda dá tempo. Eu não quero perder tua alma. Eu não quero que você se perca, Judas. Eu não quero perder a tua salvação. Não perca a sua salvação. Judas, se arrepende. Judas, ainda dá tempo. Não vai, Judas. Pensa bem. Tem certeza que você quer isso e com outros? Tudo que eu te ensinei, Judas, tudo que eu fiz por você, toda a confiança que eu te dei, tudo que eu te instruí, Judas, tu não ouviu nada do que eu te ensinei? Tu tens certeza de que tu quer ir com eles realmente? Aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Judas estava contaminado, o coração de Judas estava inflamado, Judas já estava contaminado pelos outros, porque estava ouvindo os outros e não a Cristo. Significa que ele estava com o coração sujo. Ao perigo, tomar a Santa Ceia com o coração sujo. Por isso que eu sempre recomendo: nenhum pregador pode impedir ninguém de tomar a Santa Ceia, mas tem que alertar. Se alguém tomar a Santa Ceia com o coração sujo, você pode se tornar réu da própria condenação, que foi o que aconteceu com Judas aqui. Ele toma a Santa Ceia, recebe o pão molhado das mãos do próprio Jesus. Jesus propondo arrependimento a Judas. Era necessário que Judas traísse ele, mas não que a alma de Judas se perdesse. E Jesus se empenhou a salvá-lo. Mas Judas tinha feito uma escolha. E como já falei, Jesus não interfere na escolha de ninguém. Por isso, você que está me ouvindo agora, cuidado a quem você ouve. Tome muito cuidado com quem você anda. Tome muito cuidado, queridos irmãos, com uma escolha que você fizer. Porque tem escolha que parece certa, mas não é. Tem escolha que parece correta, mas é errada. Tem escolha que parece que vai nos levar para o lugar certo, mas pode se colocar tudo a perder no fim. E muitas pessoas não conseguem se dar conta, não conseguem perceber, mesmo estando errado. Eu vim trazer essa mensagem aqui porque eu sei que tem muitas pessoas me ouvindo que estão andando errado, achando que está certo, fazendo escolha errada e acha que está certa a escolha que está fazendo. Tem muitas pessoas me ouvindo que estão com o coração tão sujo, que estão andando em caminho tortuoso, está seguindo pessoas erradas e achando que está indo para o lugar certo. Não estão. Tome cuidado, queridos. Pense bem antes de você fazer qualquer escolha. Pense bem antes de você tomar uma decisão, antes de você decidir com relação a qualquer que seja, para que depois você não se arrependa, se é que vai dar tempo. Felizmente não foi o caso de Judas, não deu tempo de se arrepender, por conta da consciência que estava cauterizada. Jesus disse para ele: vai, e o que pretende fazer, faze-o depressa. Eu não vou te impedir, já que você quer, porque se eu impedir que você faça, eu vou estar interferindo na sua escolha, e eu não posso interferir. Você tem livre-arbítrio para decidir entre o que é certo e o que é errado. Versículo de número 29. Pois como Judas era quem trazia no 28, nenhum, porém, dos que estava à mesa percebeu a que fim se lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu, e logo era noite. A partir daqui você sabe o que aconteceu com Judas. Ele se retirou, foi lá e entregou Jesus.
Depois que ele entregou Jesus, viu os religiosos batendo, espancando o Senhor. Viu os religiosos que ele havia entregado o próprio Senhor Jesus, lhe referindo golpes, espancando, batendo, judiando. Aí Judas olha e diz assim: esse não foi o combinado. Sabe o que disseram para ele? O que nos importa? Isso é contigo. Judas pegou as 30 moedas de prata que ele tinha vendido o próprio Senhor Jesus. Esse foi o preço da lealdade. Irmão, não tem coisa pior do que alguém ser desleal a outro. Não tem coisa pior do que alguém trair outro, de que alguém violar uma amizade sincera, uma amizade verdadeira, a lealdade que tem com alguém. Jesus foi leal a Judas, mas Judas foi desleal a ele. Judas pegou as 30 moedas de prata, lançou sobre o campo do oleiro, que é o campo de sangue, e foi enforcar-se, tirou a própria vida, entregou a própria alma para o diabo, porque quem se enforca, quem tira a própria vida, não tem chance de salvação. Ou seja, Judas se matou com as próprias mãos. Foi o preço da traição, pagou com a própria vida a deslealdade da parte dele. Jesus não queria que isso acontecesse na vida de Judas, por isso deu a ceia, propondo que ele se arrependesse, propondo que Judas não fizesse o que estava a fazer, que era se matar. A traição sim tinha que acontecer para se cumprir a escritura, mas que Judas se matasse não fazia parte do plano de Deus. O plano de Deus é sempre salvar e não de perder ninguém. Mas Judas fez uma escolha. Judas não conseguiu se arrepender quando ele viu aquelas autoridades espancando o Senhor dele, quando ele viu aqueles anciãos ferindo o Senhor dele, quando ele viu o Senhor com o corpo lavado, banhado em sangue, quando ele viu o Senhor com o seu corpo esquartejado, dilacerado, como você preferir. Judas veio às lágrimas, Judas começou a chorar, ficou desesperado. Não, isso não faz parte do combinado. Bateu desespero em Judas quando viu seu Senhor, que lhe amou tanto, ensanguentado. Ele disse: não fazia parte isso do acordo, não foi isso que combinamos. Eu não combinei que vocês espancassem meu Senhor, eu não combinei que vocês ferissem ele, que vocês machucassem. O combinado era só que vocês levassem preso. Os outros disseram: isso é contigo, problema teu. A consciência de Judas pesou tanto, irmão, de ver o Senhor sofrendo. Judas ficou tão triste, Judas ficou tão amargurado, tão aflito, tão desesperado. Bateu um desespero na alma de Judas tão grande, que ele não teve força para se arrepender. Ele foi lá e se enforcou quando viu o Senhor, que lhe amou tanto, sofrendo porque ele, Judas, tinha entregado o seu próprio Senhor. Andando com outros, foi desleal, pagou com a própria vida. A escolha que ele fez em andar com outros. Então tome cuidado, você que me ouve, em andar com outros. Quando eu falo andar com outros, eu estou falando muitas vezes em ter o coração sujo, em deixar outros ocupar no seu coração o lugar de Jesus Cristo. Quando eu falo em andar com outro, estou falando em ser desleal, em andar contrário à palavra de Deus. Uma escolha que alguém faz errado é andar com outros. Pode custar caro depois. Tá bom? Pense nisso, reflita. Porque aquele que tanto nos amou, nos ama e vai nos amar. Pagar com a deslealdade, com a trairagem, como foi o caso de Judas, pode custar a vida, a alma, a salvação de alguém depois também. Tá certo? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Boa reflexão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.